O milionário barbeiro fica emocionado com o sonho revelado por um mendigo negro na barbearia. A barbearia de Júnior reluzia como um diamante em meio ao caos. Poltronas de couro negro se alinhavam de forma arrogante sob um brilho frio de luzes de LED, enquanto o aroma de produtos caros se misturava ao da colônia importada que ele usava. Ele era o milionário barbeiro, conhecido na cidade como o mago que transformava homens comuns em príncipes com apenas alguns cortes de cabelo. Mas sob essa fachada de sucesso, seu coração pulsava como uma insatisfação profunda, como um eco distante que nunca se calava. As risadas e os aplausos o cercavam, mas dentro dele havia um vazio que parecia crescente. Certa manhã, enquanto atendia um cliente com um sorriso forçado, a porta da barbearia se abriu com um rangido inesperado. Júnior virou-se para ver um homem vestindo farrapos, com uma barba desgrenhada e um olhar profundo. O mendigo negro, que parecia ter atravessado todas as tempestades da V, mas algo no olhar do mendigo o prendeu. Ele acenou e o homem se sentou na cadeira. Enquanto Júnior ajustava a capa de corte, o mendigo começou a falar. Ele compartilhava um sonho, um futuro onde ricos e pobres se encontravam em harmonia, onde o desprezo e a desigualdade eram apenas lembranças de um passado distante. Suas palavras dançavam no ar, carregadas de uma esperança simples, mas palpável. Um mundo onde não existem muros, irmão. Onde a cor da pele ou a quantidade de dinheiro não importam, dizia ele. E havia uma intensidade em sua voz que fazia o peito de Júnior apertar. As mãos do barbeiro tremiam enquanto ele cortava, e a lâmina parecia mais pesada do que nunca. Júnior sentia uma batalha interna, a culpa pelo luxo que desfrutava em uma cidade marcada pela desigualdade, onde a miséria era um espectro presente. Ele olhava para o mendigo e via um reflexo de si mesmo, vulnerável, cansado. O silêncio na barbearia era ensurdecedor, como um grito que estava prestes a romper a superfície. O mendigo tinha um segredo que parecia estar ligado ao passado de Júnior de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Um fio invisível de conexão que os unia em uma história desconhecida. Júnior sentiu a náusea da incerteza, a pressão do que estava por vir. Ele se via diante de uma escolha: continuar sua vida de ostentação e se fechar para essa nova realidade. Ou arriscar tudo para descobrir a verdade e, quem sabe, mudar o seu destino. Neste instante, tudo se tornava um mistério, e um caminho desconhecido se abria diante dele. O que mais aquele mendigo poderia revelar? E o que isso significaria para a vida perfeita que Júnior havia construído? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o mendigo falava, os olhos de Júnior se fixaram nos dele, buscando respostas. Quem era aquele homem? O ar na barbearia pesou e o tempo parecia desacelerar. Você conhece a sua família? A pergunta ecoava em sua mente como um tambor desesperado. Algo dentro dele despertava, uma memória distante, como um sussurro esquecido. Mas antes que ele pudesse responder, um grito repentino cortou o ar. A porta da barbearia se abriu com força, e um grupo de homens entrou,
com rostos cerrados e expressões ameaçadoras. O líder, um sujeito robusto com tatuagens visíveis, parou em frente a Júnior. Precisamos conversar, barbeiro. Ele rosnou, olhando rapidamente para o mendigo. É sobre o que você deve. O coração de Júnior disparou. Ele não entendia. Do que você está falando? Sua voz tremia, e os olhares dos clientes se voltaram para eles. Uma mistura de medo e curiosidade. O mendigo, por sua vez, manteve a calma. É sobre seu passado, Júnior, ele interrompeu. Deixe que eles falem. A tensão estava no ar, e a sensação de que algo muito maior estava em jogo dominava o ambiente. Júnior sentiu a pressão do mundo em seus ombros. A vida que construiu ameaçada por verdades ocultas. O homem tatuado avançou. Sabemos que você tem um negócio certo, uma herança que não deveria ser sua. Uma onda de murmúrios se espalhou pela barbearia. Você se acha melhor que os outros? Que nós não sabemos quem você realmente é? Essas são acusações graves, respondeu Júnior, a voz quase falhando, a adrenalina correndo pelas suas veias. Você está fora de si. Ele não queria crer no que estava ouvindo. Você não deveria estar aqui, Júnior. E nós viemos cobrar o que é nosso, disse o homem, apontando um dedo em direção ao mendigo, que agora parecia cada vez mais calmo, como se esperasse este momento há anos. Me deixem em paz, gritou Júnior, mas a sua resistência não fez diferença. O mendigo se levantou lentamente, os olhos fixos na figura ameaçadora à sua frente. Você está perdendo de vista a verdade, amigo. Sua família tem um segredo, e você está prestes a descobri-lo. Cale-se, rugiu a figura robusta, mas o mendigo não recuou, e a tensão explodiu. Num instante, ele puxou algo do bolso, uma foto desbotada, e lançou-a nos pés de Júnior. Olhe, e talvez você entenda. Essa é a sua mãe com meu pai. O tempo parou. Júnior se agachou. Sua mão tremia enquanto pegava a foto. Nela, havia uma mulher que ele reconheceu, mas ao seu lado, havia um homem que não conseguia identificar. O rosto do mendigo era familiar, e a angústia começou a misturar-se com a confusão. Era tudo tão surreal. Você é meu irmão? As palavras saíram com um fio de voz, mas a consciência do que estava acontecendo era esmagadora. Os olhares de todos na barbearia estavam fixos, a expectativa e o medo tangíveis no ar. O mendigo balançou a cabeça lentamente, um sorriso triste surgindo nos lábios. Nos separaram, Júnior. A verdade foi enterrada, mas agora ela está voltando à tona. E você terá que escolher. O que você fará com isso? A barbearia ficou em silêncio. O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? O que essa conexão significaria para ele? Júnior sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Um destino se desenrolando diante dele de forma inesperada e aterrorizante. Ele olhou ao redor, percebendo que todo mundo estava segurando a respiração, aguardando o próximo movimento dele. As luzes brilharam intensamente, como se quisessem iluminar não apenas a barbearia, mas os segredos que ali estavam escondidos. O que iria acontecer agora? O silêncio pesava na barbearia. Dot. Júnior olhou para a foto, horrorizado e confuso. O olhar do mendigo era intenso. Ele parecia estar carregando um fardo que transbordava. Como assim, meu irmão? As palavras escaparam de seus lábios, quase um sussurro. Mas antes que o mendigo pudesse responder, um estrondo abalou a sala. A porta se abriu com um golpe tão forte que as poltronas tremeram. Um grupo de homens, todos com ares ameaçadores, entrou. Seus rostos eram conhecidos. Membros de um desses grupos de rua que controlavam o bairro.
O líder, um sujeito enorme e tatuado, avançou. O coração de Júnior disparou. Vamos fazer um acerto, Júnior, disse o homem, o tom desesperadoramente calmo. Os clientes já estavam em pé, alguns com os celulares na mão, gravando a cena. O mendigo permaneceu firme, uma rocha em meio ao caos. Nós sabemos o que você esconde. Eu não escondo nada, Júnior gritou, a adrenalina pulsando nas veias, a sensação de perigo encurtando sua respiração. O homem de tatuagem se aproximou, seus olhos negros brilhando com uma fúria contida. Você não é tão inteligente quanto pensa, barbeiro. O que você deve não se paga com dinheiro. Chega! O que você quer? Júnior estava prestes a entrar em colapso. A pressão da situação o oprimindo. As risadas e aplausos que antes o cercavam se transformaram em murmúrios nervosos, todos segurando a respiração, sentindo que algo muito ruim estava para acontecer. O mendigo moveu-se, colocando-se entre Júnior e o grupo. Você está longe de entender a verdade, disse ele firmemente, sua voz ressoando na barbearia. Júnior não tem nada a ver com isso. Deixe-o em paz. O líder rifou o olhar no mendigo. E você? Quem se acha? Você acha que pode salvar o dia? Ele gesticulou, sinais de desdém atravessando seu rosto. A verdade é que Júnior não sabe quem realmente é. E você, meu amigo, é o que está perdido. A tensão subiu, e então algo inesperado aconteceu. Um homem diferente, com um chapéu que cobrira seu rosto, surgiu do fundo da barbearia. Eu não acredito que você está aqui, de novo, disse ele, dirigindo-se ao líder. O tom era familiar, e Júnior prendeu a respiração. Algo na maneira como ele falava parecia conectar-se com a história dele. Cala a boca, Carlos. Você não entende nada. Eles precisam saber a verdade, o líder bradou. O novo homem começou a avançar, tirando o chapéu e revelando um rosto devastadoramente familiar. Um rosto que parecia um perfeito híbrido entre Júnior e o mendigo. Eu sou o que restou da família que você destruiu, ele declarou, e essas palavras deslizaram no ar como um veneno lento. E eu não vim sozinho. As paredes da barbearia pareciam se estreitar. O ar ficou tenso. Todos os olhares, agora pesados de incredulidade e choque, se voltaram para Júnior. Ele olhou para o mendigo, para Carlos, e seu coração acelera. O que você quer dizer com isso? Quando Carlos começou a falar, o grupo de homens ao fundo parecia hesitar. Mas o líder não se deixou abalar. A batalha não é apenas entre o que você quer acreditar ou refutar. Ele rosnou, ressaltando a sua força. É sobre ser quem você realmente é. E quem você realmente é, Júnior, é um traidor. As palavras cortaram a atmosfera, como uma faca afiada. Júnior estava paralisado, confuso. Ele se sentia como se todo o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Traidor? Do que você está falando? A resposta que Carlos deu ressoou como um trovão. E se eu disser que você não é quem pensa que é? E se você tiver um legado que sua mãe lhe escondeu? Que quem você realmente é está ligado a tudo isso? Sala se concentrou nele, a expectativa crescendo. Silêncio, sem um som. A multidão à espera de respostas. Júnior sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Uma bomba havia sido lançada, e a repercussão seria devastadora. Ele olhou para o mendigo, que parecia cada vez mais tranquilo, como se esperasse exatamente aquele momento. O vento parecia parar, e a verdade pairava no ar como uma sombra. O que mais estava escondido na história da sua família? Essa revelação mudaria tudo. O silêncio pesava na barbearia,
Júnior olhou para a foto, horrorizado e confuso. O olhar do mendigo era intenso. Ele parecia estar carregando um fardo que transbordava. Como assim? Meu irmão? As palavras escaparam de seus lábios, quase um sussurro. Carlos, o homem proveniente do fundo da barbearia, tomou a palavra. A sua mãe escondeu a verdade por tanto tempo. Você faz parte de algo maior, algo que muitos tentaram destruir. Destruir? O que você está dizendo? Júnior estava em estado de choque. Ele precisava de mais respostas, mas as palavras não pareciam chegar. O grupo de homens ameaçadores, atrás deles, parecia se agitar, a tensão aumentando em cada segundo. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da barbearia se arrebentou e um carro preto parou bruscamente na calçada, a lataria brilhando sob a luz aveludada do dia. Duas figuras saíram do veículo, uniformizadas e sérias. A líder do grupo era uma mulher cuja presença exalava autoridade. Isso termina agora, disse ela, segurando um tablet que piscava com informações. Os olhos de todos se voltaram para ela. Júnior estava intrigado. Quem é você? Sou a agente Laura e estou aqui para capturá-lo, ela anunciou, olhando diretamente para o mendigo. A sala ficou em silêncio novamente, a incredulidade pairando no ar como o cheiro da colônia fina que Júnior usava. O mendigo, ainda sereno, reagiu calado. Capturar? Quem? O líder do grupo de rua, que antes parecia tão dominante, agora estava visivelmente abalado. O que você quer com ele? Ele faz parte de uma investigação muito maior, uma ligação com um crime organizado que você nem imagina. Laura respondeu, sua voz cortando o ar como uma faca. E você, Júnior? Não está seguro. Eles vão atrás de você agora. O rosto de Júnior se contorceu em desespero. Mas eu só sou um barbeiro. O que eu tenho a ver com isso? Carlos, que tinha permanecido em pé ao seu lado, virou-se em um momento de vulnerabilidade. A verdade pode ser mais pesada do que você imagina. Todos estão aqui por causa do passado que você não conhece. As revelações estavam se acumulando e o clima esquentava. Júnior sentiu um nó na garganta, misturado com a adrenalina. Ele olhou para a foto, depois para o mendigo, agora parecendo mais confiante. Você realmente é meu irmão? O que mais você não me contou? Laura tomou um passo à frente. Onde está a sua mãe, Júnior? Ela pode ter a chave para tudo isso. E então a cena virou de ponta cabeça. O mendigo, com um olhar que disparou todas as lanternas internas de Júnior, começou a falar devagar. Ela não está viva, Júnior. Ela foi silenciada. E quem fez isso está aqui entre nós. Um murmúrio correu pelos clientes que assistiam, alguns registrando tudo. O líder do grupo de rua parecia se desfazer, seus olhos se estreitando em um misto de medo e raiva. Esse não é o seu lugar, Laura. Júnior sentiu uma súbita onda de raiva e tristeza. Vocês estavam mentindo para mim, escondendo tudo. Porque ninguém me contou. Eu merecia saber. Laura olhou para ele com compaixão. Seu mundo está prestes a desmoronar, Júnior. E é sua escolha aceitar a verdade ou ignorá-la. A barbearia estava em um caos emocional, enquanto os segredos se desenrolavam e a tensão palpável crescia, um presságio do que viria. Júnior tinha uma decisão a tomar, e cada olhar em sua direção carregava a expectativa de que algo monumental estava prestes a acontecer. De repente, um estrondo. A porta se abriu novamente, e homens em trajes escuros entraram com a fúria de uma tempestade. Júnior, um deles gritou, apontando com um olhar inconfundível. Está na hora de acertar as contas. Você não pode escapar do que é, nem do que fez. O chão pareceu sumir sob os pés de Júnior.
E a verdade que ele pensava compreender agora estava sendo desaguada em um torrente que ameaçava arrasar tudo. Ele não sabia mais em quem confiar, nem qual o próximo movimento a fazer. O que ele faria agora, cercado por tantas mentiras e revelações? A adrenalina corria em suas veias, e o futuro era uma massa indistinta de insegurança e mistério. O silêncio pesava na barbearia. Júnior olhou para a foto, horrorizado e confuso. O olhar do mendigo era intenso. Ele parecia estar carregando um fardo que transbordava. Como assim, meu irmão? As palavras escaparam de seus lábios, quase um sussurro. Carlos, o homem proveniente do fundo da barbearia, tomou a palavra. A sua mãe escondeu a verdade por tanto tempo. Você faz parte de algo maior, algo que muitos tentaram destruir. Destruir? O que você está dizendo? Júnior estava em estado de choque. Ele precisava de mais respostas, mas as palavras não pareciam chegar. O grupo de homens ameaçadores atrás deles parecia se agitar, a tensão aumentando em cada segundo. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da barbearia se arrebentou e um carro preto parou bruscamente na calçada, a lataria brilhando sob a luz aveludada do dia. Duas figuras saíram do veículo, uniformizadas e sérias. A líder do grupo era uma mulher cuja presença exalava autoridade. "Isso termina agora", disse ela, segurando um tablet que piscava com informações. Os olhos de todos se voltaram para ela. Júnior estava intrigado. "Quem é você?" "Sou a agente Laura e estou aqui para capturá-lo", ela anunciou, olhando diretamente para o mendigo. A fala ficou em silêncio novamente, a incredulidade pairando no ar como o cheiro da colônia fina que Júnior usava. O mendigo, ainda sereno, reagiu calado. "Capturar quem?" O líder do grupo de rua, que antes parecia tão dominante, agora estava visivelmente abalado. "O que você quer com ele?" "Ele faz parte de uma investigação muito maior, uma ligação com crime organizado que você nem imagina", Laura respondeu, sua voz cortando o ar como uma faca. "E você, Júnior, não está seguro. Eles vão atrás de você agora." O rosto de Júnior se contorceu em desespero. "Mas eu só sou um barbeiro. O que eu tenho a ver com isso?" Carlos, que tinha permanecido em pé ao seu lado, virou-se em um momento de vulnerabilidade. "A verdade pode ser mais pesada do que você imagina. Todos estão aqui por causa do passado que você não conhece." As revelações estavam se acumulando e o clima esquentava. Júnior sentiu um nó na garganta, misturado com adrenalina. Ele olhou para a foto, depois para o mendigo, agora parecendo mais confiante. "Você realmente é meu irmão? O que mais você não me contou?" Laura tomou um passo à frente. "Onde está sua mãe, Júnior? Ela pode ter a chave para tudo isso." E então, a cena virou de ponta cabeça. O mendigo, com um olhar que disparou todas as lanternas internas de Júnior, começou a falar devagar. "Ela não está viva, Júnior. Ela foi silenciada. E quem fez isso está aqui, entre nós." Um murmúrio correu pelos clientes que assistiam, alguns registrando tudo. O líder do grupo de rua parecia se desfazer, seus olhos se estreitando em um misto de medo e raiva. "Esse não é o seu lugar, Laura." Júnior sentiu uma súbita onda de raiva e tristeza. "Vocês estavam mentindo para mim, escondendo tudo. Por que ninguém me contou? Eu merecia saber." Laura olhou para ele com compaixão. "Seu mundo está prestes a desmoronar, Júnior. E é sua escolha aceitar a verdade ou ignorá-la." A barbearia estava em um caos emocional, enquanto segredos se desenrolavam e a tensão palpável crescia, um presságio do que viria. Júnior tinha uma decisão a tomar,
e cada olhar em sua direção carregava a expectativa de que algo monumental estava prestes a acontecer. Então, algo chocante aconteceu. Um dos homens do grupo de rua, que até aquele momento estava calado e observando, deu um passo à frente. Ele puxou uma máscara do bolso e a colocou. O olhar dele era vazio, desprovido de qualquer emoção. "Estou aqui para encerrar isso de uma vez", ele gritou. E antes que alguém pudesse reagir, ele puxou uma arma e disparou. O estrondo ecoou pela barbearia como um trovão. Júnior ficou paralisado, o mundo ao seu redor se tornando um borrão. As pessoas gritaram, algumas se agacharam, outras correram. Júnior olhou para o mendigo, que agora parecia ter uma expressão de entendimento profundo. A bala atingiu a parede ao lado, um pedaço de gesso e tinta voando. O homem mascarado tinha a intenção de atirar novamente, mas o mendigo saltou à frente, seus olhos fixos, carregando uma intensidade que fazia Júnior sentir que as coisas estavam prestes a mudar de forma irreversível. "Você não pode fazer isso", o mendigo gritou. Sua voz era firme. Mas, em um movimento rápido, o homem disparou. A cena se desenrolou em câmera lenta. Júnior viu a expressão aterrorizada de Carlos, a mulher agente Laura se preparando para agir, e o olhar de desespero se transformando em determinação no rosto do mendigo. E então, o impacto. Um corpo caiu, e o grito de dor se fundiu ao caos que se havia instalado. Júnior mal conseguiu processar. Ele se viu puxado para fora da barbearia por uma mão forte. Quando olhou para trás, viu o mendigo caindo. Um fio de sangue já se espalhando pelo chão. "Não!" Júnior gritou, em desespero, mas não conseguiu se mover. A realidade começava a se fragmentar diante dele. Quem realmente era aquele homem? Por que havia se colocado em risco por ele? O grupo de rua parecia perdido, sua confiança abalada. O líder estava estupefato e Júnior o reconheceu. Era alguém que ele conhecia, alguém de seu passado. Uma revelação chocante que fazia sua mente gritar. Por que tudo isso estava acontecendo? Ele olhou para o corpo do mendigo, que agora jazia no chão, e uma onda de verdades ocultas começou a desmoronar. Quem era realmente seu irmão? A ligação estava se rompendo, e a verdade tornava-se mais obscura a cada segundo. Esse era o momento que mudaria tudo. E a luta apenas começava. O silêncio pesava na barbearia. Júnior olhou para a foto, horrorizado e confuso. O olhar do mendigo era intenso, como se estivesse carregando um fardo que transbordava. "Como assim, meu irmão?" As palavras escaparam de seus lábios, quase um sussurro. Carlos, o homem que viera do fundo da barbearia, tomou a frente. "Sua mãe escondeu a verdade por tanto tempo. Você faz parte de algo maior, algo que muitos tentaram destruir." "Destruir? O que você está dizendo?" Júnior estava paralisado. Ele precisava de mais respostas, mas nada fazia sentido. O grupo de homens ameaçadores atrás deles parecia mexer-se. A tensão aumentando como um vapor prestes a explodir. Antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta se arrebentou, revelando um carro preto que parou abruptamente. Duas figuras saíram do veículo, uniformizadas e determinadas. A mulher à frente tinha uma presença tão forte que fazia o coração de Júnior disparar. "Isso termina agora!" gritou ela, segurando um tablet que piscava com informações. "Quem é você?" Júnior questionou, confundido. "Sou a agente Laura e estou aqui para capturá-lo", ela anunciou, mirando diretamente o mendigo. A sala mergulhou em um silêncio atordoado. O mendigo calmo não mostrou reação. "Capturar? Quem?"
O líder do grupo de rua, antes tão arrogante, agora parecia aflito. O que você quer com ele? Ele faz parte de uma investigação complexa, uma ligação com um crime organizado que você nem imagina. Laura respondeu, sua voz firme cortando a atmosfera como uma faca. E você, Júnior, não está seguro. Eles vão atrás de você agora. Mas eu sou só um barbeiro. O que eu tenho a ver com isso? Júnior estava em pânico, a adrenalina correndo em suas veias. O que estava acontecendo? Carlos observou, seu olhar grave. A verdade pode ser mais pesada do que você pensa. Ponto. Todos estão aqui por causa do passado que você não conhece. Ao mesmo tempo, o clima começou a esquentar e Júnior sentiu um nó na garganta. Olhando para a foto, virou-se para o mendigo. Você realmente é meu irmão? O que mais você não me contou? Laura deu um passo adiante. Onde está sua mãe, Júnior? Ela pode ter a chave para tudo isso. Então, de repente, o mendigo disse, com uma voz carregada de emoção: Ela não está viva, Júnior. Ela foi silenciada. Várias cabeças se viraram, a incredulidade permeando o ar. Não havia como voltar atrás. O líder do grupo de rua balançou a cabeça, confuso e nervoso. Júnior sentiu a raiva e a tristeza se misturarem. Por que me esconderam isso? Eu merecia saber. Laura olhou para ele com compaixão. Seu mundo está prestes a desmoronar, Júnior. Você deve aceitar a verdade ou ignorá-la. No meio do caos, o homem que estava quieto atrás do grupo de rua decidiu se manifestar. Ele puxou uma máscara e, com um olhar vazio, gritou: Está na hora de acertar as contas. Em um movimento rápido, sacou uma arma e disparou. O som do tiro retumbou na barbearia, como o estrondo de um trovão. O corpo do mendigo caiu no chão, um pingo de sangue se espalhando sobre o piso. Júnior ficou paralisado, sem conseguir acreditar. O mundo ao seu redor se transformou em uma confusão de gritos e desespero. Não! Júnior gritou, enquanto as pessoas ao redor se agachavam ou corriam. O medo e a confusão eram palpáveis. Ele se lançou em direção ao mendigo, seus olhos arregalados buscando qualquer sinal de vida. Quando se ajoelhou ao lado dele, viu que a expressão estava tranquila, mas o sangue se espalhava como um terror silencioso. A agente Laura, ainda em pé, agora buscava desarmar a situação. Todos, para trás! Não se aproximem! Mas Júnior estava paralisado, os olhos fixos na figura que agora significava tudo para ele. As revelações estavam se acumulando, se entrelaçando em um emaranhado de segredos, e a dor que sentia era física. E então, com um último suspiro, o mendigo olhou nos olhos de Júnior. Júnior, a verdade sobre a sua mãe, você não sabe. Ela, depois de pronunciar essas palavras, sua voz se extinguiu, como se um véu caísse sobre tudo. Aquilo era insuportável. Júnior sentiu um frio correr por seu corpo. A realidade se desfazia, e ele não queria aceitar que todo aquele sofrimento tinha sido em vão. O que o mendigo estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Quando se virou para Laura, uma onda de desespero nos olhos, ele gritou: O que ele queria dizer? O que mais está escondido? O que tem a ver com a minha mãe? Mas antes que ela pudesse responder, o chão começou a tremer. Uma explosão distante ecoou, e a própria estrutura da barbearia se mudou, como se estivesse desmoronando. O pânico se instalou, e mais uma vez as mãos foram levantadas em defesa. O que estava acontecendo? O que mais a vida tinha reservado para ele? O futuro ficou incerto, e a apenas um passo da verdade, Júnior sentiu a mesma angústia da primeira vez
que entrou naquela barbearia. Ele não sabia a que tipo de segredos, a que tipo de desgraça estava prestes a se submeter, mas sabia que essa história, de alguma forma, ainda estava longe de acabar. O silêncio pesava na barbearia. Júnior olhou para a foto, horrorizado e confuso. O olhar do mendigo, que jazia agora sem vida, parecia carregado de segredos não ditos. Como assim, meu irmão? As palavras escaparam de seus lábios, quase um sussurro. Carlos falou, a voz trêmula. Sua mãe escondeu a verdade. Você faz parte de algo maior, algo que muitos tentaram destruir. Destruir? O que você está dizendo? Júnior estava em choque. Sentiu um nó na garganta, enquanto a adrenalina percorria seu corpo. O grupo de homens ameaçadores começou a se mover, a tensão aumentando. É melhor a gente sair daqui, gritou um cliente, a voz tremendo. Olhou ao redor. O medo estava estampado nos rostos. Ninguém sabia o que fazer. E naquele momento o caos chegou. A porta se arrebentou mais uma vez, e um homem entrou acompanhado por outros seguranças. Ele tinha uma presença opressora. Aguarde, agente Laura. Gritou como se tudo estivesse sob controle, mas nada estava. A tensão era palpável. Quem é você? Júnior perguntou, sua voz inaudível. O novo homem fez uma sinalização, e alguns seguranças começaram a cercá-lo. Eu sou quem vai resolver isso. Ele apontou para o mendigo. Consegui o que você queria, irmão. Ah, o plano funcionou. Ele não vai contar para ninguém. Os olhos de Júnior se arregalaram. O quê? O que você está dizendo? A raiva e a confusão se misturavam. O homem soltou uma risada sombria. Você realmente acreditou que tudo isso era só coincidência? Seu irmão é parte de algo muito maior. Acaba apenas o que ele precisaria saber. E a sua mãe, bem, ela não era tão inocente. Antes que pudesse reagir, a sala explodiu em gritos. O homem mascarado do grupo de rua disparou sua arma novamente, e o tiro ressoou, cortando o ar como uma faca. Júnior se lançou para o lado, mas não antes de ouvir o grito de dor de um dos seguranças. O mundo girou em um turbilhão. A barbearia se tornara um campo de batalha. Um pesadelo ao vivo. Socorro! Alguém gritou, enquanto o pânico se espalhava. As luzes começaram a piscar. O tempo parecia paralisar. Júnior olhou para o mendigo. O homem que ele acreditou ser seu irmão estava agora em meio a um mar de mentiras. E então, em meio ao caos, tudo mudou. O novo homem se aproximou, os olhos escurecendo. Você não faz ideia do que está envolvido. A verdade é muito mais sombria do que você pensa. E se você não tomar cuidado, Júnior, pode perder tudo. Júnior se virou para a agente Laura. O que isso significa? O que você sabe que eu não sei? Ele estava lutando com a confusão e a dor. Mas antes que qualquer resposta pudesse sair, um estrondo veio da porta da rua. Uma explosão. A entrada se desmoronou e uma nuvem de fumaça invadiu a barbearia. O pânico se intensificou. As pessoas gritavam, se jogando ao chão. O coração de Júnior disparou. Ele não sabia em quem confiar. E justo quando tudo parecia perdido, algo dentro dele despertou. Uma coragem que não sabia que tinha. Vamos, precisamos sair daqui! Gritou, puxando Carlos em direção à saída. As pessoas começaram a correr em todas as direções. Mas enquanto Júnior tirava Carlos com ele, notou que o mendigo, mesmo caído, ainda tinha um olhar que parecia saber de tudo. Uma chama de esperança. Júnior hesitou, seu instinto gritando que algo ainda precisava ser resolvido. Espere!
O que você não me contou? Ele gritou para o homem sem vida. Mas era inútil. O peso da verdade esmagava sua mente. Ele olhou para trás uma última vez e viu a agente Laura lutando contra os seguranças. A verdade. O que é a verdade? A dúvida o consumia. E sem saber, em meio a toda a confusão, a verdade sobre quem ele era e de onde veio estava prestes a ser revelada. O silêncio pesava na barbearia, e Júnior estava prestes a desmoronar sob o peso da verdade que o mendigo, agora revelado como seu irmão, havia deixado inacabada. Seus olhos não podiam se desviar do corpo estirado no chão. A fumaça da explosão ainda flutuava ao redor, misturando-se ao cheiro do sangue. Ele lutava contra as lágrimas. Não, isso não pode estar acontecendo. E antes que pudesse processar o que acontecera, uma figura se destacou na confusão. Um homem altos, com um olhar frio e ameaçador, surgiu em meio ao caos. Júnior! Ele gritou, o eco de sua voz cortando o tumulto. É hora de finalmente entender quem você realmente é. Júnior parou, completamente aturdido. Quem é você? Ele mal conseguia formar as palavras. Deixe-o em paz! Carlos, ainda atordoado, gritou em defesa. O homem ignorou. Com um movimento rápido, ele puxou um colar de ouro debaixo da camiseta, um emblema familiar que Júnior nunca esperou ver. Você acha que simplesmente pode se esquecer da sua verdadeira linhagem, que pode viver como um barbeiro comum e ignorar suas raízes? O que você está falando? O coração de Júnior batia com força. A perplexidade tomava conta. Ele olhou ao redor. A barbearia estava em um caos total, mas para ele, tudo parecia girar. Cada rosto estava fixo nele, uma expressão de expectativa tensa. Você é o herdeiro, Júnior. O legado da sua família está em perigo e você não pode fugir disso. As palavras caíram como uma bomba no ar. Júnior sentiu o chão tremer sob seus pés. Era demais para ele. Ele estava em estado de choque. E então reconheceu a voz. Ele se lembrou de noites passadas, ouvindo histórias sobre um tio desaparecido. Um homem misterioso que havia deixado a família em desespero. Você é meu tio, mas Pisse? Não, não foi um tio que morreu. Como isso é possível? Possível? É tudo verdade. O homem avançou, os olhos brilhando com uma determinação intensa. Sua mãe fez de tudo para proteger você das consequências de nosso passado. Mas agora, com a sua vida em risco, você deve conhecer a verdade. E então, o que parecia ser uma onda de raiva iminente, virou uma dor que rasgou o peito de Júnior. A verdade sobre o quê? Sobre a sua morte? Sobre o que aconteceu com a nossa família? Sobre o que estão fazendo aqui? Ele apontou para os homens que estavam ao fundo. O pânico começou superfície mais uma vez. O homem fez uma pausa. E por um instante, parecia que a luta estava despertando dentro de Júnior. Eles são seu passaporte para o poder, Júnior. Seu destino. Você é o único que pode recuperar o que foi perdido. Um grito cortou a barbearia, quando Carlos, em um último ato de desespero, atirou-se na direção de Júnior, empurrando-o de lado, enquanto outra bala disparava. O tiro acertou o homem e tudo parou. A sala ficou em um silêncio gelado, enquanto Júnior olhava incrédulo. E então ele viu. O homem não caiu. Ele permaneceu de pé, mas algo mudara em seu olhar. Havia um brilho, uma centelha de algo obscuro que Júnior nunca tinha visto antes. Você vai me pagar por isso, Carlos. Acredite em mim. Ele não estava mais interpretando o papel de tio protetor,
mas sim revelando seu lado ameaçador. Júnior estava tremendo. O que estava acontecendo? Ele não sabia nem quem acreditar mais. Sentiu que tudo ao seu redor desmoronava. Uma explosão de emoções o tomou. A culpa, o medo, a raiva. Sempre acreditou que havia sido apenas um simples barbeiro, mas talvez houvesse algo nele que ele não conhecia. E nesse momento, a barbearia se tornara o cenário de um pastiche de segredos obscuros e alianças quebradas. A verdade agora pesava mais que o sangue derramado no chão. E Júnior percebeu que estava prestes a escolher seu destino. Mas uma pergunta pairava no ar. Até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade sobre si mesmo? E mais importante, poderia ele superar o legado de dor que estava prestes a reivindicar a vida que ele conhecia? O silêncio pesava na barbearia. Júnior olhava para o homem de pé à sua frente, admirado e aterrorizado. O que ele sabia? O que significava a revelação de que ele era um herdeiro? Os olhares estavam fixos. A tensão pulsava no ar. E então, tudo mudou. O homem que parecia ser seu tio avançou com um olhar obcecado. Você tem que entender, Júnior. A ordem que você pertence não é apenas uma questão de família. É sobre poder. E ainda mais, é sobre sobrevivência. Sobrevivência? De quem? Do que você está falando? Júnior estava prestes a entrar em pânico. O assalto de emoções era incontrolável. Se você não assumir o controle, todos nós estaremos perdidos, gritou o homem, elevando a voz, quebrando a calma da barbearia. A verdadeira batalha começou, e isso tudo é só o começo. Neste momento, a porta se arrebentou outra vez, e um grupo de pessoas entrou correndo. O caos apresentou um novo nível. A agitação era incontrolável, mas algo dentro da multidão chamou a atenção de Júnior. Uma figura conhecida, a sua mãe. Ele a reconheceu por um instante. Mas algo estava errado. Ela não parecia a mesma. Júnior! Sua mãe gritou, já atravessando o espaço. Todos os rostos se viraram para ela. Você precisa ir embora. Não é seguro aqui. Mas o que está acontecendo? Por que você está aqui? O choque alastrava-se por cada nervo do corpo de Júnior. Ele mal podia processar as informações. Vamos, agora! A insistência na voz dela era cortante. Mas quando ele tentou se mover, o homem à sua frente bloqueou o caminho. Como você pôde voltar? Você não devia estar aqui. O tom dele era louco, quase despedaçado. Você não pode me impedir, irmão. A revelação da ligação entre os dois o atingiu como um soco. Júnior olhou de um para o outro, entre os dois homens, a confusão clamando por respostas. Então, tudo aconteceu rapidamente. Uma explosão, surda e brutal, sacudiu as paredes, e o teto começou a desabar. O barulho de vidro quebrando misturou-se ao pânico crescente. Júnior se lançou em direção à sua mãe enquanto as luzes piscavam. O tempo parecia se arrastar. Ela gritou por ele novamente, mas sua voz era abafada pelo som da destruição. O chão tremia sob seus pés. Corram! Todos! Saia! As pessoas estavam em desespero, empurrando-se pela saída, mas Júnior não conseguia se mover. Os olhos dele se fixaram no homem que alegava ser seu tio. E então, em um momento de total caos, um tiro disparou. Um grito partiu de uma mulher próxima. Júnior olhou para ver a agente Laura, agora caída, a expressão crispada em dor. Não! Não! Júnior berrou, tudo ao seu redor parecendo parar. Laura! Ele correu até ela, a preocupação o consumindo. Mas ao se agachar, notou algo em sua mão. Um pequeno dispositivo, pulsando como se fosse importante. Os rostos ao redor deles estavam em choque,
e o lamento de sua mãe ecoava na sua mente. O que você fez, Júnior? Ela estava prestes a chorar. Eles estão atrás de você, e agora isso. Quem está atrás de mim? Sua voz tremeu. Quem é você realmente? Ele estava prestes a descobrir que sua própria história era uma confusão de mentiras. A fumaça impregnava o ar, e o seu tio, agora guardado entre as sombras, fez um gesto para o grupo de rua. A verdade sai à tona. Eles não podem te proteger mais. A família que você deve se unir não é a que você pensa. Júnior sentiu o mundo desmoronar. O que ele pensava que era sua vida se tornava uma miragem. Sentiu que tudo o que sabia era uma farsa. O que ele deveria fazer agora? E como poderia escapar desse labirinto de segredos? A explosão da porta principal ecoou mais uma vez. Um outro homem, não identificado, vestido de preto e com uma expressão de determinação, entrou. Ele olhou diretamente para Júnior. Você precisa saber a verdade sobre a sua mãe. Ela não é quem você pensa que é. E nesse instante, o chão se abriu sob seus pés. A reviravolta era avassaladora e a realidade se fragmentava. Júnior ficou paralisado, sem saber a que se agarrar. A verdade estava ali, à flor da pele. Mas qual era? O caos se instalou na barbearia. Júnior tentava entender a gravidade da situação. O homem que se dizia seu tio lançou uma sombra de ameaça sobre ele. Mas agora era sua mãe que estava ali. Isso tudo mexia com sua cabeça. Você precisa saber a verdade, Júnior. A voz dela era urgente, mas a confusão ainda reinava. A fumaça dos destroços deixava tudo ainda mais surreal. A barbearia, esse santuário que sempre foi seu refúgio, agora era um campo de batalha. Mãe, quem é esse homem? O que ele quer de mim? Ele gritou, sentindo o coração pulando no peito. Ela olhou ao redor. A agitação na sala quase insuportável. Ele não pode saber sobre você. É perigoso. E as palavras dela se tornaram um grito na tempestade de caos. O homem, com um olhar triunfante, avançou. Você não pode esconder a verdade para sempre. Júnior precisa saber quem realmente é, antes que seja tarde demais. Ele se virou para a multidão. As ameaças na ponta da língua, mas todos estavam paralisados, observando o desenrolar da tragédia. Carlos, ainda vivo, mas claramente ferido, tentou se levantar. Você não entende. Se você desconfiar da verdade, poderá se tornar o alvo. O medo estava estampado em seu rosto. Isso fazia o nó na garganta de Júnior apertar ainda mais. Seja lá o que for, eu quero saber. Júnior gritou, sem saber se estava pronto para ouvir, mas a necessidade de entender era mais forte. Ele olhou para sua mãe, esperando que um gesto, uma palavra qualquer, pudesse trazê-lo de volta à segurança. E então, outra explosão retumbou na barbearia. A estrutura estava prestes a desabar, e em meio ao barulho, Júnior viu seu tio fazendo sinal para que os outros saíssem. É sua chance, Júnior. Venha comigo. Podemos resolver isso. Ele estendeu a mão, mas a hesitação o prendia. Sabe que a sua vida depende disso. Um frio percorreu sua espinha. O que ele significava? Havia uma parte dele que queria correr para salvar aqueles que amava, mas e ele estivesse confiando na pessoa errada. Ele olhou para sua mãe. A palavra que ele antes chamava de segurança estava se transformando em certeza. Não, não podia ser. O passado que agora estava se revelando estava mais obscuro do que ele poderia imaginar. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, a agente Laura, ferida, mas firme, levantou a voz. Júnior, você é seu próprio destino. Não deixe que outros decidam por você. Lute e escolha quem você quer ser. As palavras dela ecoaram em sua mente,
e Júnior finalmente sentiu uma onda de determinação. Ele olhou para o homem à sua frente, e um sentimento de clareza começou a surgir. Eu sou quem eu quero ser, não o que você quer que eu seja. E a força em sua voz fez o silêncio ressoar. Então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Júnior agarrou a mão de sua mãe e puxou-a para o lado. Carlos e Laura o seguiam, juntos em um desespero compartilhado. O caminho estava claro, e ele não olharia para trás. Enquanto corriam, os ecos de raiva e confusão se diluíam. Mas o que ficou foi um misto de dor e esperança. Júnior percebeu que a verdade, independente de como aparecesse, sempre teria um preço. Mas uma coisa era certa: ele não lutaria sozinho. E ao correr em direção à luz que avistava na saída, ele fez um pacto silencioso consigo mesmo. Descobrir a verdade, encontrar seu lugar no mundo e proteger aqueles que amava. Um novo futuro estava se desenhando. Mas a batalha ainda não tinha acabado. O que aconteceria a seguir? Só o tempo diria. Antes de encerrar, eu quero pedir algo muito importante. Se você ainda não se inscreveu no canal, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos conversar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa.